Olá, pessoal, tudo bom? Olha só, eu vou estudar hoje execução penal, tá? A lei de execução penal. Aí eu estava aqui, já ia começar a fazer questões e vi que tinha aqui um resumo, assim, super importante. Falei, vou compartilhar, tá bom? Vamos lá? Olha só, então a lei de execução penal é a lei 7.210 de 1984, tá bom? Então vamos lá, ó, é que eu vi esse resumo aqui, ó, tá? Olha só, aí tem assim, ó, execução flagrante, né? É ordem de prisão, que é o modo de execução da prisão em flagrante. Pode ser possível o uso da força, caso não seja obedecida a ordem, né? Pode ocorrer a qualquer hora do dia ou da noite, na rua ou em casa. Essa é a prisão em flagrante. Mandado. Mandado é aquele que pode ocorrer dentro de casa durante o dia, das 6 às 20 horas. Essa informação está no CPC, no artigo 212, tá? Ó, os atos processuais serão realizados em dias úteis, das 6 às 20 horas, tá? Se for na rua, vai ser qualquer horário. Encontrou o rapazinho, a mocinha na rua, já pode prender, certo? Tem um critério cronológico aplicado em analogia ao processo civil e o critério astrofísico da aurora ao crepúsculo, tá? Isso está no livro de José Afonso da Silva, tá bom? Então tem o critério cronológico, que é esse critério que é das 6 às 20, né? Durante o dia, das 6 às 20 horas, mas também pode ser da aurora ao crepúsculo, tá bom? E à noite, olha só, o artigo 293 do CPP, cumprimento de mandado da ordem de outrem. Vamos ler esse artigo, gente, que está no CPP. Se o executor do mandado verificar com segurança que o réu entrou ou se encontra em alguma casa, o morador será intimado a entregá-lo à vista da ordem de prisão. Se não for obedecido imediatamente, o executor convocará 2 testemunhas e, sendo dia, entrará à força na casa, arrombando as portas, se preciso. Sendo noite, o executor, depois da intimação ao morador, se não for atendido, fará guarda todas as saídas, tornando a casa incomunicável e logo que amanheça, arrombará as portas e efetuará a prisão, tá bom? O parágrafo único desse artigo, ó. O morador que se recusar a entregar o réu oculto em sua casa será levado à presença da autoridade para que se proceda contra ele com o que for, como for de direito, né? Sendo dia, chamará 2 testemunhas e entrará à força na casa, arrombando as portas, se preciso. Sendo noite, depois da intimação do morador, se não for atendido, fará guarda todas as saídas, tornando a casa incomunicável. E logo que amanheça, arrombará as portas e efetuará a prisão, tá bom? O uso de força, né? É a submissão física da vontade alheia de forma legítima, tá? Uso de violência, na verdade, o uso de atos que possam ferir a pessoa física ou psiquicamente de forma ilegítima, tá? Então, tem essa diferença. O que a lei autoriza é a força e não a violência. Você pode usar a força física para poder conter a pessoa, mas não pode usar a violência, tá bom? O artigo 284 do CPP diz que não será permitido o uso da força, salvo a indispensável no caso de resistência ou tentativa de fuga do preso, tá? Então é isso. E o artigo 292 do CPP diz que poderá utilizar os meios necessários para defender-se ou para vencer a resistência
do que tudo se lavará o auto subscrito também por duas testemunhas. Tem uma súmula vinculante, né, a súmula 11, que diz que só é lícito o uso de algema em caso de resistência, fundado receio de fuga ou perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiros, justificada excepcionalmente por escrito, tá bom? Sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Justificação não é prévia, tá? A justificação é depois que ocorre a besteira. Prisão sem exibição do mandado é possível apenas para crimes inafiançáveis, tá? Se o infrator for inafiançável, se a infração for inafiançável, a falta de exibição do mandato não obstará a prisão e o preso, em tal caso, será imediatamente apresentado ao juiz que tiver expedido o mandado. A autoridade policial pode, na execução da prisão, olha só, a autoridade policial pode, na execução da prisão, o artigo 297 do CPP, diz que a autoridade policial, para cumprimento de mandado, poderá expedir tantos outros quantos necessárias diligência, devendo nela ser fielmente reproduzido o teor do mandado original. O artigo 297, não entendi, gente. Do CPP, para cumprimento, tem alguma coisa... Para o cumprimento do mandado expedido pela autoridade, a autoridade policial poderá expedir tantos quantos... Não é o mesmo? Não estou entendendo nada. Então, será que era antes que era assim? Não sei, gente. Agora me pegou. Vamos ver aqui o 299, o que ele fala. Se a infração for inafiançável, a captura poderá ser requisitada à vista de mandado judicial por qualquer meio de comunicação, tomadas pela autoridade a quem se fizer a requisição, as precauções necessárias para averiguar a autenticidade desta. Novidade, gente, quanto à execução da prisão por mandado. No artigo 289 diz que, quando o acusado estiver no território nacional, fora da jurisdição do juiz processante, será deprecada a prisão, devendo constar da precatória o inteiro teor do mandado, tá? Parágrafo 1º. Havendo urgência, o juiz poderá requisitar a prisão por qualquer meio de comunicação, no qual deverá constar o motivo da prisão, bem como o valor da fiança, se atribuída, né? Parágrafo 2º. A autoridade a quem se fizer a requisição tomará as precauções necessárias para averiguar a autenticidade da comunicação. Esse é um texto de 2011. Será que isso está atualizado, gente? Está no que concurso, né? Vou confiar. Parágrafo 3º. O juiz processante deverá providenciar a remoção do preso no prazo máximo de 30 dias, gente. Tá? Contado da efetivação da medida. O juiz competente providenciará o imediato registro do mandado de prisão em banco de dados mantido pelo Conselho Nacional de Justiça para essa finalidade. Tá? Isso está no artigo 289A. Tá? É um artigo novo, incluído pela essa lei aqui de 2011. Então, qualquer agente policial poderá efetuar a prisão, determinado mandado de prisão no Conselho, da prisão registrada no Conselho Nacional, ainda que fora da competência territorial do juiz que o expediu, tá? Qualquer agente policial poderá efetuar a prisão decretada, ainda que se registre no Conselho Nacional de Justiça, adotando as precauções necessárias para averiguar a autenticidade do mandado e comunicando ao juiz que a decretou, devendo este providenciar em seguida o registro do mandado na forma do caput deste artigo, tá? Então, que ele diz que o juiz competente providenciará de imediato o registro, tá bom? Parágrafo 4º.
O preso será informado de seus direitos nos termos do inciso 43 do artigo 5º da Constituição Federal. E caso o autuado não informe o nome de seu advogado, será comunicado à Defensoria Pública. Olha aí, gente, nós vamos ser comunicados, tá? Havendo dúvida das autoridades locais sobre a legitimidade da pessoa do executor ou sobre a identidade do preso, aplica-se o disposto no parágrafo 2º do artigo 293 deste Código. Depois a gente vai ver esse artigo, gente, porque eu não sei, tá? Parágrafo 6º. O Conselho Nacional de Justiça regulamentará o registro do mandado de prisão a que se refere o caput desse artigo, tá bom? Tô tomando um chazinho, gente. Um chá de abacaxi com gengibre para dar uma esquentada. Veja só. Vamos fazer algumas questões aqui. Vamos ver se tem questões da banca FCC, tá? FGV. Gente, nosso concurso é da banca FCC. Então, é melhor a gente procurar colocar FCC, entendeu? Porque daí a gente não vai ter problema de, né, as questões vêm filtradas tudo da FCC. Já tem até uma aqui que eu já resolvi. Só que é o seguinte, eu não confio em mim. Confio em mim, sim, só não confio na minha memória. Bom, segundo a Lei de Execução Penal, a progressão de regime é incabível para condenados por crimes graves? Não, acredito que não, gente. A execução penal tem por objetivo castigar o condenado e infligir sofrimento? Não. É direito do preso a proteção contra qualquer forma de sensacionalismo, isso é um direito. A remissão é o direito de saída dos feriados para presos no regime semiaberto. Semiaberto não precisa, o cara já está saindo, não? O trabalho externo é vedado aos condenados por crime hediondas, por motivo de segurança? Também não, só falta, né? O cara faz crime hediondo e ainda não pode trabalhar? Eu não, eu vou ficar com a C. Porque as outras estavam muito estranhas, pessoal, mas querem dar uma olhada aqui? Bom, a progressão é incabível, né? Colocou aqui que é incabível, então não é incabível, tá? Tem aqui, nossa progressão de regime, 40% da pena se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo, equiparado ou de primário. E 50% de pena, tá? A progressão do regime é incabível, não é cabível, certo? Então, isto aqui tá errado. Fins de castigo. Não, gente, não vamos nem olhar, porque, pelo amor de Deus. Vamos ver esse. Segundo o entendimento sumular vigente no Superior Tribunal de Justiça, para a progressão de regime prisional, em princípio, a avaliação técnica do condenado, também conhecida por exame criminológico, seguindo o entendimento sumular, tá? Para a progressão. Imprescindível, admissível somente condenado por crime hediondo ou semelhante? Não, acredito que não. É admissível somente por decisão fundamentada das peculiaridades do caso, admissível somente em crimes cometidos com violência ou grave ameaça, admissível somente na residência. Gente, somente na residência acho estranho, né? Imprescindível? Não sei. Admissível somente crimes hediondos? Não. Admissível somente por decisão fundamentada. Para avaliação técnica do condenado, vamos colocar imprescindível, vai? Se não for, a gente está estudando. Era C, tá vendo? É admissível somente por decisão fundamentada nas peculiaridades do caso. Vamos ver aqui um comentário, pessoal, porque esse daqui, olha só, tem uma súmula, a súmula 439 do STJ. Admite-se o exame criminológico pelas
peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada, gente. Então, aqui agora a gente só vai acertar, tá bom? Então, olha só, o gabarito é C, então, por conta dessa súmula, tá? Ó, exatamente como está a súmula, gente, ó. Decisão fundamentada, né? Desde que, ó, por decisão fundamentada nas peculiaridades do caso. É isso aí, gente. Olha só que legal, viu? Então tá. A súmula 26 diz o quê? Que pode determinar para tal fim de modo fundamentado a realização do exame criminológico. Então tá. A errada é aquela, mas assim, poderá, ó. Aqui tem artigo 1º da LEP. Tá, então assim, condenado pela pena prevista de liberdade em regime fechado será submetido. Condenado em regime semiaberto poderá ser submetido. Para que o exame individualizar a pena. Gente, eu não sei como aprender esse negócio aqui não, viu? Mas tudo bem. Tem essa súmula aqui, a súmula vinculante para efeito da progressão de regime do cumprimento de pena por crime hediondo equiparado, o juiz da execução, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche ou não os requisitos objetivo e subjetivo do benefício, podendo determinar para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico. Então, tem a súmula aqui, a súmula vinculante 26, que diz que se for crime hediondo equiparado, pode, de modo fundamentado, né? Então, tá. Tá bom, gente. Essa daqui já deu pra gente aprender alguma coisa. Vamos ver aqui. O defensor público, na data de 15 de junho de 2010, ao atender os apenados da casa do albergado de um município do interior do estado do Rio Grande do Sul, deparou-se com a situação de um preso que está recolhido no regime aberto e conta com 73 anos de idade, em bom estado de saúde física, mas apresentando quadro de senilidade leve. Após analisar os dados constantes da guia de recolhimento atualizada do reeducando, o defensor público apurou que o preso está condenado por crime de latrocínio, tá? Praticado há mais de 10 anos, enquadrando-se como reincidente, pois já havia sido condenado por outro latrocínio anteriormente. Verificou também que, imputada a remissão, que é o perdão. Ó, gente, sabe como que eu guardei essa questão aqui dessa remissão? Que perdão tem no final, né? Tem o tio, né? Perdão, remissão. Essa remissão, quando tem isso aqui, é perdão. Tá? Porque tem a remissão com 2 S, né? Então, essa remissão aqui é de perdão, de pena deferida. O reeducando já teria cumprido mais de 2/3 do apenamento total imposto. Considerando os referidos dados, o Defensoria do Estado poderá postular ao juiz de execução criminal. Gente, então, se está falando que ele já poderia recolhido no regime aberto, livramento, progressão, prisão domiciliar. Eu vou colocar prisão domiciliar, gente, porque eu não sei nenhum deles. Eu acertei, mas eu não fiquei sabendo por quê. Então, vamos ver aqui nos comentários, gente. Vamos lá. Bom, tratando-se de residente específico em crime hediondo, ele não terá direito ao livramento. Não é o caso, né? Porque o caso não é crime hediondo, certo? Vamos ver aqui, ó. Como o crime foi cometido em 2010, o pacote anticrime não se aplicaria ao caso, pois não há retroatividade de mala parte. Logo, o argumento de que ele não teria direito ao livramento, mesmo se primário, pelo fato do crime ter resultado
Tem resultado morte, gente, Não se aplica aqui, porque é latrocínio, tem resultado morte, é verdade. Se ele fosse primário, ele teria sido ele teria sim direito ao livramento condicional, se fosse primário, com o cumprimento de 2/3 da pena. O pacote anticrime se aplica para crimes cometidos a partir de 2020, gente. Então, será? O rapaz está falando aqui que ele ainda não tem muita certeza. Mas vamos ver o que outra pessoa que falou. Por exemplo, aqui é a Tamara de Freitas. Vamos ver aqui o que o Lúcio diz. 70 anos, prisão definitiva domiciliar. Tá, 70 anos. 80, prisão preventiva domiciliar. Abraços. Até aqui. Vamos ver aqui. O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos, desde que cumprida mais de 1/3 da pena, se não for reincidente, cumprida mais da metade se for reincidente, ou comprovado, bom comportamento, não cometido de falta grave, bom desempenho de trabalho que ele foi atribuído, não prover própria subsistência, ter reparado dano salvo, impossibilidade, né? Cumprido mais de 1/3 se o apenado não for reincidente. Ufa! Gente, somente se admite o recolhimento de benefício do registro aberto em residência particular quando o condenado maior de 70 anos, tá? Então eu acertei que seria essa prisão domiciliar, porque eu pensei em mais de 70 anos e pensei nesse regime aberto, então o pensamento tá bom. Vamos lá. No que toca às sanções disciplinares na fase de execução, correto afirmar. A advertência verbal e a repreensão serão aplicadas por ato do diretor do estabelecimento de necessária motivação e comunicação ao juiz para advertência verbal e repreensão. Eu acho. Compete ao juiz da execução aplicar a suspensão e a restrição de direito. A autorização para a inclusão de preso no regime diferenciado dependerá do requerimento trabalhado pelo diretor. Não, o juiz precisa ter decidido o juiz no prazo de 15 dias, não sei. Isolamento. Gente, eu vou colocar A porque tá tudo, pra mim, muito louco. Era D, O isolamento na própria cela ou em local adequado nos estabelecimentos que possuam alojamento coletivo será determinado pelo diretor do presídio e comunicado ao juiz da execução. Então, vamos ver aqui, no que toca às sanções disciplinares na fase de execução penal. Então, o isolamento na própria cela, se for na própria cela ou em local adequado no estabelecimento que possui isolamento coletivo. Tem alojamento coletivo, mas vai colocar o cara só numa cela sozinha, né? Sozinho ou sozinha. Será determinada pelo diretor do presídio e comunicada ao juiz da execução. Ok. Mas você tem aqui alguma informação nova? Vamos ver, A e B erradas. O cara falou que A e B, tá vendo? A e B estão erradas. Pediu o correto, mas ele falou que A e B está errada. Sim. Por quê? A e B está errada, Embora seja aplicada pelo diretor do estabelecimento... Ai, que loucura. A motivação necessária para ensejar qualquer das sanções disciplinares previstas no artigo 53 da Lei de Execução Penal, conforme prevê o artigo 54, os artigos 54 da lei, da LEP, tá? Embora o caso da advertência verbal de repressão não exija comunicação ao juiz, tá? Não exija comunicação ao juiz, advertência, tá? São sessões verbal, repreensão. Desnecessária motivação e comunicação. Não precisa a motivação é necessária. Pronto, o que está errado é isso. Ok. E aqui, o que está errado nessa, gente? Vamos ver. A decisão judicial... Vamos ver aqui.
Vou ver a correta, gente. Vou ter que ler esses artigos da LEP. Vou ter que ler os artigos da LEP, realmente, porque não dá. Faz tempo que eu li esses artigos. Mas, enfim, não vai ficar triste, não. Bora tá errando, mas tá acertando. Erra e aprende, né, gente? Porque o compete ao juiz a execução, aplicação de suspensão e restrição de direito. Não, a B tá errada, porque exatamente não tem necessidade, né? É aplicada pelo diretor do estabelecimento a repressão, suspensão de direito, entendeu? Pronto. A B, o juiz da execução aplica suspensão? Não é o juiz, tá? Agora sim, é o diretor. A autorização para a inclusão do preso no regime seria qual? Essa? A C. Está errada por quê? Porque a decisão judicial sobre a inclusão de preso é indicação judicial. Eu já tinha falado na hora que eu estava lendo, né? Que a autorização para a inclusão do preso o diretor não é do juiz. Agora, essa data aí, esses prazos que não sei. 15 dias, sim. Para votar no máximo 15 dias. O que está errado é porque não é o... E aqui, cabe exclusivamente ao juiz decretar o isolamento preventivo num prazo de 10 dias? Não. A E está errada porque a lei diz que é o seguinte, que a sanção disciplinar de isolamento pode ser decretada pela autoridade administrativa. Pronto, já deciframos e aprendemos. Vamos ver esse aqui. Segundo o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça sobre a execução penal, a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, a qual se reinicia a partir do trânsito em julgado. Não, essa também é uma sacanagem, não? Se reinicia a partir do trânsito em julgado do reconhecimento judicial dessa infração, o cara perde tudo? Hein? A prática de falta grave interrompe o prazo para fim de comutação de pena e indulto. Não sei. É possível a remissão de parte do tempo da execução da pena quando o condenado em regime fechado ou semiaberto desempenha atividade laborativa, exceto se extramuro. Não, se for extramuro também. A ausência de suspensão, ele vai também, né? Exceto se extramuro, não. Se for extramuro também, o cara vai ter a remissão, vai ter o perdão. A ausência de suspensão ou remoção do livramento condicional antes do término do período da prova enseja a extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena. A ausência de suspensão ou revogação? Acho que não. Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que motivada sendo obrigatório no caso de crime, sendo obrigatório no caso de crime hediondo? Seria a D. A D que tá certo, viu? Ó, a ausência de suspensão ou revogação do livramento condicional antes do término do período de prova enseja a extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da prova. Tá, entendi. Então, se não tiver suspensão nem revogação antes do término, deixa eu ver se tem alguma coisa sobre essa D, que alguém me fale aqui, deixa eu ver. A ausência é uma súmula do STJ. A ausência de suspensão ou revogação do livramento condicional antes do término do período de prova enseja a extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena. Gente, tá bom. Tá aqui a súmula, mas... A ausência de suspensão... Deu um nó na minha cabeça. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Vamos ver aqui. Ausência de suspensão. Tá bom. Aqui tem uma explicação. Olha. Decorrido o período de prova do livramento condicional, sem que seja suspenso ou revogado, a pena deve ser extinta automaticamente. Decorrido o período de prova. Ok, tem a prova. O cara teria que ficar 1 ano, né, no livramento condicional. Agora eu entendi. Ele tem que ficar 1 ano no livramento condicional. Se durante esse período não teve nenhuma suspensão, não foi revogado, quando terminar esse 1 ano, o cara tá livre. Pronto, agora eu entendi. Tem que ter assim, tem que desenhar para mim, gente. Direito penal
execução penal, processo penal, tem que desenhar. Então, vamos lá. De acordo com a lei de execução penal, a remissão de pena é vedada aos condenados de crime por violência contra a pessoa. Não conheço nada disso. O indulto permite saída em feriados e datas festivas dos condenados em regime fechado. Sim. A progressão de regime demanda a comprovação de bom comportamento carcerário pelo diretor do presídio. O agravo em execução e recurso exclusivo. É recurso exclusivo da defesa? Não. O livramento condicional é um substituto da prisão preventiva que se mostra desnecessário. Eu acho que aí está errada. Esse agravo, não sei, vamos ver. Remissão de pena é vedada? Não é. O indulto permite a saída do regime fechado? Eu acredito que sim. É a C, gente. Então, o indulto permite saída em feriados e datas festivas aos condenados em regime fechado. O indulto não? Pode, então vamos ver. A C que está correta, gente, olha. A C está de acordo com a lei de execução penal. O progresso de regime, a progressão de regime demanda a comprovação de bom comportamento carcerário pelo diretor. Ok. Agora, eu coloquei a B, porque eu achei que era B. E a B está errada por causa de que, vamos ver aqui, ó. Concedido o indulto e inarcerada as cópias do decreto, o juiz decretará a extinção à pena ou ajustará a execução aos termos do decreto no caso de comutação. Gente, eu achei que indulto é a B, ó. A B fala que o indulto permite saída. Indulto não é saída, gente. Então, vamos ver. Que loucura, não sei nada de penal, processo penal, execução penal. Vamos ver. Mas pelo menos sei ler, né? Vamos ver. Concedido o indulto e anexada aos autos cópia do decreto, o juiz decretará a extinção à pena ou ajustará a execução aos termos do decreto no comunicado, no caso de comutação. Gente, a pessoa que está em regime fechado, realmente, o indulto permite a saída, então o indulto não é permissão de saída. Gente, alguém me dá mais uma explicação aqui, por favor? Vamos ver aqui. Nada que me dê assim. Então vai ficar assim mesmo. Eu não vou atrás, não. Só sei que o que tá é a progressão, o comportamento carcerário. Pronto. Quanto aos aspectos processual da lei de execução, é de 5 dias o prazo ordinário para interposição de agravo contra a decisão do juiz de execução, descabendo intimação do defensor nomeado por publicação. Não sei. Compete ao juiz de execução a execuções federais, a execução de penas impostas e sentenciada pelo juiz militar, gente, acho estranho, militar e eleitoral. A aplicação das sanções disciplinares de isolamento e de inclusão em regime diferenciado de competência, respectivamente, do diretor do estabelecimento e do juiz, não podendo a primeira exceder a 60 dias, não podendo a primeira aplicação das sanções disciplinares e de isolamento 60 ou 90, gente? Vamos ver. A regressão do condenado a regime mais rigoroso depende da sua prévia oitiva. Tá bom. Das decisões proferidas pelo juiz, caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo, podendo... Cansei, gente, vou ficar com a C. É a A, pessoal. Olha quanto aos aspectos processuais da lei de execução. Aspectos processuais. É de 5 dias o prazo ordinário para a interposição de agravo contra a decisão do juiz da execução penal.
descabendo intimação, do defensor nomeado por publicação no órgão, incumbindo-lhe da publicação dos atos judiciais da comarca. Socorro, viu? Deixa-me ver aqui o que isso aqui diz. Tá correta, porque tem, ó, essa daqui tá correta, porque, ó, enunciado 70 da súmula do STF, gente. Tem que ler as súmulas também do STF. É de 5 dias o prazo para interposição de agravo contra a decisão do juiz da execução penal. No outro giro, a intimação do MP e do defensor nomeado é pessoal, conforme disposto pelo artigo 370, parágrafo 4 do CPP, sendo descabida a intimação. Por isso que tá o negócio aqui descabido. Descabida a intimação do defensor. Meu Deus, meu Deus. Então tá, a A está certa. E a C que eu tinha colocado, por que eu coloquei a C? Artigo 60 diz que a utilidade administrativa de poder decretar o isolamento preventivo do faltoso pelo prazo de até 10 dias, incluindo o preso no interesse tá. Deixa eu ver essa história aqui que tá falando aqui de 60 dias até 10 dias, tá vendo? Não é 60 dias não, gente, até 10 dias. E a D possui, ó. Essa aqui tá errada. Possui instrumento capaz de ofender a integridade física de outro, considera falta grave, tá? Se tiver algum instrumento, tá bom. Enunciado esse aqui fala todo, quem é? Cadê? Renato não fala súmula, tá? Fala enunciado 604 da súmula do STJ. O mandado de segurança não se presta para atribuir efeito suspensivo. Ok, gente. Já deu pra gente pegar já algumas coisinhas, né? Vamos para a próxima. No que se refere à execução das penas privativas de liberdade, imprescindível a instalação do procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurando o direito de defesa a ser realizado por advogado constituído ao defensor nomeado para o reconhecimento da prática de falta grave no âmbito da execução penal, bem como necessário que se aguarde o trânsito em julgado. Não. Admite-se a progressão do regime de cumprimento penal imediato do regime menos severo pela determinação antes do trânsito em julgado. Da conexão, obstante a promoção, no entanto, o fato do réu se encontrar se ainda não definida a decisão condenatória. Não sei, a prática de falta grave não interrompe. Possível remissão de parte do tempo da execução penal condenado do regime fechado sem aberto desempenhando atividade laborativa, ainda que extramuro, considerando como pena cumprida para todos os efeitos o tempo remido, benefício de saída temporária. Vou ficar com a D, gente. Tô cansado, estou errando mesmo, vou ficar com a D. Acertamos. Bora ver. Errada. Essa daqui eu achei que estava errada. Onde foi que eu vi o erro, né? Eu segurado o direito de defesa. Não foi aí que eu vi o erro, não. Vamos aqui nas questões. Primeira parte, revolução. Segunda parte, tá. Gente, não tô com vontade de ler, não. Acertei, mas estou cansada. Você acha que é certo eu fazer isso? Vamos ver aqui esse do professor. É a alternativa do professor. Às vezes eu gosto de ver dos colegas, sabia? Os colegas, eles... mas acho que copiaram dos professores. B. Primeira parte... Não. Vamos ver aqui. Então é assim, gente. O que acontece? A D está correta porque é possível remissão, tá? Do condenado. Ainda que extramuro, ok.
É aquilo, mesmo que, né? E a está errada pelo seguinte, porque tem uma súmula do STJ que diz que, para o reconhecimento da falta grave, é imprescindível a instauração do procedimento administrativo, tá? E no artigo 20, isso para a B. A B é o seguinte, a súmula diz que admite a progressão aplicando de imediato o regime menos severo. É possível, né? E não impede a progressão, o STF fala também na 17, na 16, na 716, 717, mesma coisa. Aqui já a C diz que assim, não interrompe, falando que a prática de falta grave não interrompe o prazo para fim de comutação de pena ou indulto, a C. E a D diz que o benefício de saída temporária é ato jurisdicional, insuscetível de delegação por parte do administrativo. Então, a gente conseguiu ler. Bora ver isso aqui. O juiz, na sentença, estabelecerá o regime no qual o condenado iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade. Para a concessão de regime aberto, o juiz poderá estabelecer condições especiais sem prejuízo das seguintes condições gerais e obrigatórias. Então, tá bom. Permanecer no lugar foi designado durante o repouso, folga do dia, sair para o trabalho e retornar nos horários fixados, não se ausentar da cidade onde reside e depositar o passaporte em juízo, comparecer a juízo para informar e justificar seus atos quando for determinado. A 4, eu acho que tá certo. Agora, a terceira, gente, depositar em juízo, sair para o trabalho e retornar nos horários fixados, regime aberto. Permanecer no local designado de forma, regime aberto. Comparecer. Esse negócio me cansa mesmo, porque, vamos ver, gente. A1, permanecer no local que for designado durante o repouso e no dia de folga. Então, se a 1 tiver certa, gente, só essa daqui, a B, que não pode ser. Vamos ver. Sair para o trabalho e retornar nos horários fixados. Então, a 2 pode estar correta. Vou colocar a B, não aguento não. Era a D, gente, ó. A 1 tá certo, a 2 tá certo e a 4. Então, a 3, eu tava com uma cabeça... aqui, ó, tava dizendo assim, regime aberto, não precisa ficar com passaporte, mas não fui na minha intuição. Também tem isso, né, gente? Deixa eu ver como é que estão aqui as... vamos lá, pessoal, olha só. O juiz poderá estabelecer condições especiais para a concessão de regime aberto, sem prejuízo das seguintes condições gerais e obrigatórias. Permanecer no lugar que for designado durante o repouso e no dia de folga, sair para retornar ao trabalho nos horários fixados, não se ausentar da cidade, comparecer. Então, aquela história do passaporte não está aqui entre esses artigos, entre essas opções do artigo 115, tá bom? Então, a lei não estabelece o depósito do passaporte, isso. A lei não estabelece, pronto. Era a história do passaporte que deu uma pulguinha atrás da orelha e eu não dei ouvidos para a pulguinha. Incumbe ao conselho da comunidade. Gente, tem um conselho da comunidade. Vamos descobrir o que incumbe ao conselho da comunidade. Emitir parecer sobre indulto e comutação de pena, supervisionar os patronatos, elaborar programa nacional penitenciário de formação e aperfeiçoamento do servidor, visitar pelo menos mensalmente sobre as penais existentes na comarca, propor diretrizes de política criminal quanto à prevenção de delito ao conselho. O conselho faz o que, gente? Será que só o conselho visita? Eu acho sacanagem, mas eu vou colocar isso aqui. Putz, grilo. Meus santos. Bora ver aqui, gente. Então é isso, olha isso, gente.
incumbe ao Conselho da Comunidade visitar pelo menos mensalmente os estabelecimentos penais existentes na comarca, entrevistar preso, apresentar relatórios mensais ao juiz da execução e ao Conselho Penitenciário, diligenciar a obtenção de recursos materiais e humanos para melhor assistência ao preso ou internado, em harmonia com a direção do estabelecimento. Legal, gente. 10 questões, tá? 10 questões, socorro. Não é 10 questões, socorro. São 10 questões, pessoal, sobre a lei de execução penal. E assim, olha só, de 10 questões, olha aqui. Uma acertada, errada, uma mais acertada, duas acertadas, né? 2, 3, 4, gente. De 10, nós acertamos 3. Nós não, eu, né? Agora vocês podem acertar mais, viu, gente? Então, estuda aí essas questões que eu errei todas. E lição de casa, gente. Eu vou ler os artigos, é melhor. Eu tenho uma dica. Eu vou ler a seguinte, vou ler assim. Enquanto eu estiver lendo, a gente consegue ouvir, tá? Tipo áudio, né, da lei, ouvir o áudio e acompanhar na leitura, tá bom? Então, gente, tchau, um beijo. Estudem direito penal, processo penal e execução penal, pessoal. A gente precisa fazer no mínimo 5 questões. De 20, a gente precisa no mínimo 5 questões. De 10 eu acertei 3. Então, tem que estudar mais, né? Beijo. Deixa seu like, deixa seu comentário e compartilha, viu? Com os amiguinhos que estão estudando, tá bom?